Obrigado pelo convite para participar mais desta vez do Bastidores. Eu fico contente se eu puder levar alguma informação aí que seja útil para todo mundo. Você me perguntou o que tem levado as pessoas para UTI. O que faz se tornar grave uma infecção pelo coronavírus é uma resposta do organismo, uma resposta inflamatória do organismo à infecção da via aérea superior. Então, o vírus, a pessoa entra em contato com o vírus, ele se multiplica, provoca uma reação inflamatória nas vias aéreas, né? E aí cada pessoa responde de uma forma. Então, alguns nem sentem os sintomas e outros acabam desenvolvendo um processo inflamatório que se estende para os pulmões. E isso dificulta a respiração, dificulta a troca gasosa, dificulta a oxigenação do sangue. Junto disso, o pulmão começa a produzir secreções, essas secreções acabam se contaminando com bactérias, com outros germes, e você pode ter pneumonias secundárias à infecção inicial provocada pelo vírus. Então, via de regra, os casos graves, os casos que acabam na UTI, são aqueles que respondem com um processo inflamatório muito agudo, muito grave, ou com infecções secundárias. Esses casos, a gente acaba tratando as infecções secundárias, usando medicações que diminuem o processo inflamatório, usando medicamentos que facilitam a circulação do sangue nos capilares do pulmão e oferecendo suporte. Fisioterapia, mudança de posição, a ajuda dos respiradores, sejam eles respiradores que precisam de tubo, sejam eles respiradores que não precisam, que usam só máscaras. Geralmente são o predomínio de pacientes que evoluem mal são aqueles que já têm algum fator de risco. Então, os doentes crônicos que já usam medicamentos para modular a imunidade, doentes oncológicos que fazem tratamentos para o câncer, obesos, hipertensos, pacientes com doença cardiovascular, diabéticos, são pacientes que têm uma resposta inflamatória natural do organismo aumentada. Então, quando eles têm contato com a doença, eles acabam tendo uma chance maior de desenvolver essa resposta. Não são só pacientes com fatores de risco. Com relação à média de internação, esse número de internações tem aumentado nos últimos dias. Nós estamos experimentando aí nas últimas 2 semanas uma elevação dos quadros que está sendo necessário suporte intra-hospitalar, tanto na unidade de referência quanto nos outros hospitais, né? Nós ainda temos pacientes que nós acolhemos até uma estabilização ou uma definição do quadro, até que eles possam ser transferidos para a unidade de referência. Historicamente, essas 3 semanas de junho, elas costumam ter um aumento do número de internações por doenças respiratórias. Isso é natural. A influenza, a gripe comum, ela circula mais nesse período. Outras doenças respiratórias envolvendo asma, bronquite, as doenças sazonais, né, deste período mais seco. Então, via de regra, as internações por doenças respiratórias aumentam nessas semanas. E isso está sendo sobreposto à circulação do coronavírus aqui na nossa região. Então, a média de internações aumentou nas últimas 2 semanas. Eu torço para que a gente esteja vivendo o pico da circulação do vírus, mas é impossível prever. Nós vamos ter que acompanhar essa curva de elevação do número de internações, elevação do número de diagnósticos, e se ela se estabilizar e começar a cair, a gente estava no pico. O que eu vou dizer para você é uma opinião pessoal. Eu acho que
o pico ainda vai levar uma semana, 10 dias para que a gente atinja um número de casos e que eles comecem a reduzir gradativamente. Muito importante, o que vai fazer diferença na elevação ou na queda do número de casos é o cuidado que as pessoas devem ter neste momento, no momento de circulação maior do vírus. Com relação às orientações que você me perguntou, nós devemos insistir no distanciamento, insistir no cuidado para a disseminação do vírus. Isso tem gerado muitas críticas, há um envolvimento filosófico, né? Até nessa questão. Óbvio que a gente vai ter, cada um vai ter mais preocupação naquilo que lhe for mais próximo com relação ao dano. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver uma dificuldade financeira, obviamente que a pressão para que eu volte a circular, a trabalhar, vai ser grande e isso é importante. Eu não estou dizendo que não é importante. Do ponto de vista da saúde, a melhor coisa a fazer é o distanciamento. Evitar colocar as mãos no rosto, as mãos nas máscaras, tentar encontrar uma máscara adequada, que ela fique fixa no rosto, sem que ela fique caindo. Lavar frequentemente as mãos, higienizar as superfícies com álcool a 70% ou outras soluções antissépticas. Manter o distanciamento das pessoas, né? Fazer a higiene do domicílio, manter o ambiente ventilado, as janelas abertas, todos esses cuidados, evitar a exposição ao frio, a exposição que possa te provocar algum tipo de resfriado comum e isso transformar você numa pessoa secretiva, aquela que fica mais vulnerável ao vírus. Mas o principal, o crucial nesse momento é evitar contato entre as pessoas. Então, nós temos uma expectativa de que podemos estar passando pelo pico. Se tudo correr bem, se Deus quiser, esse número de internações vai começar a regredir. Lógico, assim que possível, as recomendações do distanciamento, elas vão ser diminuídas, né? Essa necessidade vai ser menor. Nós só vamos ficar livres da doença, ou melhor, nós só vamos ficar com uma repercussão menor da doença no momento em que tivermos acesso a uma vacina. Não é nem a existência da vacina, nós temos que ter acesso a ela. Então, ela tem que ser produzida, distribuída, feita uma campanha de vacinação, enfim. É todo um processo, é um processo longo.